Você tem a sua alma livre ou você é um vivo morto? Bom, antes de eu vir gravar aqui esse vídeo, eu vi um videozinho curto de uma menina que eu sigo, uma atleta que há 4 anos praticamente mora no hospital e uma luta constante pela vida. Pouquíssimas vezes ela foi para casa e teve que retornar porque foi acometida de uma doença raríssima que vai limitando ela, vai dando um monte de coisas. E ela, nesse vídeo, estava falando justamente sobre isso. Essa fala foi dela. Como que você está vivendo? Como um vivo morto? Ou, apesar das circunstâncias que você se encontra, sua alma é livre? Ali ela estava dizendo, eu estou aqui, presa nesta cama, presa neste lugar, mas a minha alma não. A minha alma é livre, a minha alma voa. E eu achei muito interessante essa fala dela, porque tem tudo a ver com o assunto que eu vou falar hoje. Mas antes, roda a vinheta. Bom, antes de discorrer sobre este assunto, vamos primeiro ler, né, a carta a Sardes, que está registrada em Apocalipse 3, do versículo 1 ao 6, que diz assim, ó: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, não sei se vocês perceberam, mas essa carta aqui, ela já começou com puxão de orelha. Sinal que a coisa está crítica, né? As outras cartas a gente viu ali começando sempre com um elogio e depois vinha mostrando o que estava de errado e no final ali uma promessa, né? Mas aqui não. Aqui a coisa não está legal. Não está legal justamente porque são pessoas que aparentemente estão vivas, né? Mas por dentro estão mortas, são sepulcros caiados. E aí, quando eu vi lá a fala daquela menina, né, perguntando: você tem, né, a alma livre ou você é um vivo morto? Coisa mais triste é ser um vivo morto, que é justamente a pessoa que está vivendo ali de aparências, mas por dentro ela está morta. Por dentro ela está sem perspectiva nenhuma de vida, por dentro ela se entregou. E aí ele vem aqui já chamando a atenção dessa igreja, desse filho, que eu conheço as tuas obras e eu não achei elas perfeitas diante de Deus, porque você tem nome de que vive, mas na verdade está morto. Você está vivendo de aparência. Você está indo para a igreja, você até fala no meu nome, você vive um faz de conta, mas por dentro está morto. Você não tem relacionamento comigo. Você tem vivido a vida um dia após o outro como se eu nem existisse, mas quer manter as aparências. Quer manter as aparências e aí você fica vivendo de fachada. É isso que Deus está falando, né? Você, por fora, aparentemente está vivo, mas por dentro não tem nada. Já morreu. E aqui ele fala, ó, ser vigilante.
Aqui ele está falando para a parte que está viva ali ainda consciente, né? Ser vigilante. E confirma os restantes que estão para morrer. Então aqui a gente nota que tem 3 tipos de pessoas aqui. A que já está morta, espiritualmente, né? A que está para morrer e mais na frente vai falar. Mas também tem algumas poucas pessoas que não contaminaram essas vestes. Essa se mantém viva, buscando a Deus, né? Aqui são 3 tipos de pessoas. Aí eu te pergunto, em qual dessas pessoas você se encaixa? Você está vivendo como um vivo morto? Ou de repente você ainda não morreu, mas já está quase. A chamazinha está se apagando, se apagando, se apagando, está bem fraquinha. Ou você é aquela pessoa que se mantém firme mesmo diante das dificuldades, né? Porque aqui está combatendo justamente a frieza espiritual. A frieza espiritual. Porque não adianta a gente viver de aparências. Não adianta eu vir aqui falar com vocês e por trás das câmeras eu viver uma vida de morte espiritual. Porque Deus enxerga é o coração. Eu posso enganar você, eu posso enganar quem está à minha volta, mas a Ele eu não engano, porque Ele enxerga o meu coração. Ele ouve os meus pensamentos. Então, hoje, Ele está chamando. Ser vigilante, ou seja, acorda, ressuscita, coloca lenha nessa fogueira. Aliás, acenda novamente essa fogueira, porque ele começa falando para quem já morreu aqui espiritualmente. E os outros, avisa o restante, é aqueles que a chama está se apagando. E para não apagar, tem que colocar lenha na fogueira. Sabe? Então, o que eu entendo nisso aqui? Que são pessoas que não oram, não lê a Bíblia, não buscam intimidade com Deus, não dá ouvido à voz do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele fica o tempo todo tentando nos convencer do nosso erro, quando a gente vai fazer qualquer coisa. Aquela vozinha, sabe? Que muitos falam a vozinha da consciência. É a voz do Espírito Santo, falando, ei, isso está errado. Ei, não faz isso não. Vai trazer consequências ruins para você. Ei, tô com saudade de você. Ei, eu estou aqui ainda. Sabe? O Espírito Santo luta por nós até o último segundo. Até não ter mais jeito. E aí, ele se retira. Não deixe que o Espírito Santo se extingue dentro de você. A palavra de Deus fala, não extingais o Espírito Santo. Então nós vemos claramente Deus aqui advertindo para que se arrependam de ter se afastado dele. Volte ao primeiro amor, né? Acenda novamente a chama. Como, Jocélia, que eu faço? Se quem está morto não consegue ter nenhuma reação. Mas use a parte viva para poder clamar pelo Espírito Santo pedindo ajuda. Comece, mesmo sem vontade, ler nem que seja um versículo por dia. Começa, mesmo que sem vontade, conversar com teu Pai Celestial todos os dias. Marca um horário. Ah, Jocélia, não dou conta de ficar meia hora conversando. Começa com 5 minutos. Mas começa. Começa conversando, fala com ele, fala, não sei nem por onde começar. Eu quero reacender essa chama dentro de mim. Eu quero ter novamente intimidade contigo. Ou se você nunca teve, diga, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero viver essa realidade, essa nova realidade. Seu Pai Celestial está te chamando. Estou com saudade. Não fique tão longe, porque senão virei contra ti. O que significa esse virei contra ti? É justamente o momento que a nossa vida se extingue por completo aqui nesse plano terreno. E aí ele fala, ó, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Como assim? Porque ninguém espera receber a visita de um ladrão. É algo inesperado. Nós também não sabemos a hora que iremos partir. Será algo inesperado, né? Às vezes, alguns é num acidente ou dá um mal súbito. Alguns, às vezes, adoecem e passa ainda por um processo
de que ainda tem tempo ainda de se arrepender, mas a gente não sabe como que será. A gente não sabe se terá tempo no último momento. Não sabemos. Por isso, virei como um ladrão, porque é justamente a hora que a gente menos espera. E aí, o que que vai acontecer? A gente vai perder a salvação, vai perder a oportunidade de morar com Deus na Nova Jerusalém. E aí ele vem dizendo, ó, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andarão vestidas de brancos, porquanto são dignas. E aí, aqui, são pessoas que estão vivendo uma vida de santidade. São pessoas que estão vivendo uma vida buscando a Deus. E aí eu lembrei de um versículo que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios assim, ó, lá em 1 Coríntios 10, 12, que fala assim, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, né? Então, a chama tem que se manter acesa. Você tem que estar sempre colocando lenha na fogueira, para que a chama se mantenha acesa. Você precisa ter um momento de intimidade diária com Deus. Você precisa alimentar seu espiritual, a sua alma. Como aquela menina perguntou, a sua alma é livre ou ela está presa nas circunstâncias? Quais são as circunstâncias da sua vida que está fazendo com que você morra espiritualmente? Às vezes os problemas da vida têm te feito paralisar, têm feito você retroagir e se esquecer de um Deus que tudo fez por você. Porque é muito fácil a gente, eu amo a Deus, eu louvo, estou feliz, alegre, vou à igreja, dou glória a Deus, faço oração, leio a Bíblia, quando está tudo bem. E aí, de repente, o dia mal chega, porque chega para todos. O dia mal chega para todos, porque estamos numa condição humana e o sol nasce para todos, para os bons e para os maus, na Bíblia fala. E aí, às vezes você fala assim, Deus me abandonou, e abandona a fé. Mas como assim? Quando tem um casamento, né, os votos que é feito, fala assim, ó, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E por que que você está querendo abandonar Deus ou já abandonou? Porque está passando pelo momento difícil. Porque Ele não te abandona. Pode ter certeza disso. Porque se você acha que Ele te abandonou, você está totalmente enganado. Pelo contrário, Ele continua no mesmo lugar. Ele continuou te amando, te cuidando. Quando aquela menina falou assim, eu estou aqui presa, ligada nessas coisas, numa maca, nesse hospital, mas minha alma não está presa, minha alma está livre, né? A nossa alma tem que estar livre para adorar a Deus, apesar das circunstâncias. A nossa alma tem que estar sedenta por Deus e a gente conseguir saber que nada irá destruir o nosso amor por Ele. É sobre isso. Porque nada destrói o amor dele por nós. Mas se a gente não colocar lenha na fogueira, vai se esfriando como todo relacionamento. Se você ir aos poucos deixando de colocar lenha, deixando de conviver, deixando de ter diálogo, vai se afastando, esfriando, esfriando. Quando pensa que não, são dois estranhos. Então, que no dia de hoje você volte para os braços do Pai. E você que está vendo que já está quase se afastando de vez, volte também para os braços do Pai. Coloque lenha nessa fogueira. Separe momento de qualidade para ter com Deus. E você que está de pé, se mantenha firme. Se mantenha firme. Continue vigiando. Continue alimentando seu espiritual. Para que você se mantenha firme também. Para que naquele dia você possa receber vestes brancas, como está falando, ó. E ao que vencer, esse é o que vencer, são para todos esses. O que está morto se reviver, o que está quase morrendo se voltar, se a reacender, e o que está firme, todos que vencer. Será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. E confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que no dia de hoje a gente possa ouvir a voz do Espírito clamando por nós. Vamos agora ouvir sobre a quarta igreja, que é a igreja de Filadélfia.
a igreja de Filadélfia, a carta à igreja está registrada em Apocalipse 3, do verso 7 ao verso 13. Antes vamos ler? Está falando assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, essa é uma das cartas mais lindas, porque aqui só tem elogios, não tem repreensão. E aqui, é claro, tem a advertência para se manter firme, né? Se manter firme. Mas aqui está justamente falando a igreja de Filadélfia, que conhece as obras e que pôs uma porta aberta diante dela. E aí fala assim, ó, que eu achei interessante. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Às vezes você pode pensar assim que a gente tem que ser super-homem, mulher maravilha para dar conta. Não. A gente só tem que ser sincero, porque na verdade a gente não dá conta. São personagens que foram criados para querer dar ao homem um poder que ele não tem. Pelo menos não enquanto a gente está na forma humana. Porque é só pela graça e obra de Deus na nossa vida. É obra do Espírito Santo nos transformando, nos segurando pela mão todo santo dia. Porque sozinho a gente não dá conta. Então eu achei tão interessante essa parte que justamente fala, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, a gente vê que não é pela força do nosso braço, porque tendo pouca força, como que eu consigo tendo pouca força? Com a ajuda dele, com a ajuda do Espírito Santo, de mãos dadas com ele, com a ajuda de Jesus, que já fez por nós, que veio, viveu, morreu e nos socorre a todo instante, porque ele é o nosso advogado perante o Pai. Quando a gente está aqui quase fraquejando, se a gente pede por socorro, que é o que tem que ser feito, ele corre lá, Pai, envia reforços. Eu morri por ele, eu morri por ela. Ele clama pela gente, ele intercede pela gente diante do Pai. Por isso que quando a gente ora, a gente encerra a nossa oração falando em nome de Jesus, porque é ele que intercede ao Pai por nós. Então, sozinho a gente não dá conta. E aqui está bem claro que mesmo que a gente seja fraco na força, ainda assim é possível sermos fiéis. Quando a gente faz do jeito certo, quando a gente separa tempo de intimidade com Deus para renovar nossas forças todo dia, quando na hora da tentação a gente clama por socorro, quando na hora que a gente está escorregando, às vezes a gente até dá um escorregão e toma um tombo ali rápido, a gente já pede socorro na hora e já se levanta e continua andando. É dessa forma. É dessa forma, porque João fala assim, filhinhos, não pequeis. Aqui está falando de filho, não está falando para estranho, não está falando para gente que não conhece. Então, enquanto a gente está na condição humana, a gente é sujeito a errar. Mas tem que ser acidental, assim, bem acidental, algo que veio assim, que você só se deu conta na hora que fez. E aí, você rapidamente se arrepende, porque o Espírito Santo habita em você, ele não fica
confortável com algo errado. Na hora ele te toca e você se constrange e pede perdão e continua seguindo. E aí, terminando de citar o versículo, ele fala: Filhinhos, não pequei, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Ele está lá, gente, do lado do Pai, clamando por nós, está lá em nossa defesa a todo instante. Então, aqui ele ainda fala mais: porque guardaste a minha palavra e não negaste meu nome, eu farei que os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, que venham e adorem prostrado a seus pés e saibam que eu te amo. Aqui ele está falando de honra, de ele dar honra àqueles que são fiéis a ele, de honrar, né? As pessoas que ali mesmo diante de toda dificuldade se mantêm firme na presença do Senhor, mesmo um dia difícil que acorda não querendo nem acordar, mas acorda e a primeira coisa que faz é falar com ele. É lembrar, eu tenho um Deus que cuida de mim. Pai, obrigada por mais um dia que está começando. Segura em minha mão, porque hoje eu preciso de sentir mais forte, porque hoje o dia está difícil. É dessa forma. Não é viver como Alice no País das Maravilhas. Não, não é isso. É viver cada dia com intensidade. Hoje o dia está triste? Estou triste. Vou pedir o Espírito Santo para que conforte meu coração, que eu supere essa tristeza. Hoje o dia está feliz? Vou acordar comemorando. E vou comemorar com ele da mesma forma. Então, é viver em união de mãos dadas com o Espírito Santo, com o nosso Pai Celestial. É viver uma vida de busca. E aí ele ainda vem falando: como guardaste a palavra da minha boca, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Como eu falei, nós estamos aqui sujeitos a tudo. Só que quem se alimenta fica forte. Então, quando ele fala assim, ó, te guardarei na hora da tentação, é justamente porque quando a gente está com o nosso lado espiritual fortificado, alimentado, ele fica fortificado. E aí, a tentação se torna fraca. Por quê? Porque a gente está ali com aquela armadura de Efésios 6, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da justiça, os calçados do evangelho da paz, não é? Então, e aí ele vem falando, ó, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aqui entra de novo aquele versículo que eu citei lá, que Paulo falou aos 1 Coríntios 10, 12, que fala assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, né? Então aqui ele fala, ó, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então nós devemos estar vigilantes, porque a todo instante tem alguém tentando tomar a nossa coroa. O espírito do mal não dorme. Ele, a todo instante, quer nos derrotar. E aí, o que precisa ser feito? Vigiar. E o vigiar é justamente não deixar a chama se apagar, como lá na igreja de Sardes, né? Não deixar a chama se apagar. Colocar lenha na fogueira todos os dias, ter momentos de intimidade, ter leitura da palavra, ter compartilhamento no seu dia a dia como um todo. Quando o apóstolo Paulo fala orai sem cessar, é justamente você estar nessa comunhão, onde você chama Deus para participar do seu dia, sabe? Então, nós vemos aqui, ó, as pessoas, né, que essa igreja de Filadélfia representa, é justamente aquelas pessoas que mesmo diante das dificuldades da vida, se mantêm firmes, confiando em Deus, né? Na palavra dele, tem a palavra dele como base para tudo que vai fazer na vida. Porque se vai contra a palavra do Senhor, eu não posso aceitar. É aquela pessoa que não nega o nome do Senhor, que não negocia seus valores, e mesmo afrontados ou passando por perdas, devido ao seu posicionamento, permanece fiel. E aí, como vem falando aqui, estes serão protegidos e guardados e honrados, não é mesmo? E aí o alerta continua para que permaneçam vigilantes,
continue colocando lenha na fogueira, para que essa chama se mantenha acesa, para que se cumpra: ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça essa carta de um pai apaixonado pelos seus filhos, que corrige porque ama, que quer bem. E aí eu te pergunto, você tem valorizado este amor? Você tem vivido de forma a ouvir elogios aqui como a igreja de Filadélfia? Se você já tem vivido dessa forma, parabéns, continue. Não desista, mantenha-se firme, cuidado para que não caia, né? Agora, se você não tem vivido dessa forma, venha viver. Venha viver dessa forma, venha viver uma vida de santidade, venha viver uma vida onde você esteja conectado com a presença de Deus todos os dias. E aí você vai ver que, apesar das dificuldades da vida, a gente não se mantém muito tempo vivendo numa tristeza profunda ou algo do tipo por causa dos problemas, porque ele nos faz superar cada dia, cada desafio, por pior que seja. Aquela moça lá, uma atleta que vivia uma vida normal e de repente ela foi acometida de uma síndrome rara que limitou ela e transformou a vida dela em outra coisa. 4 anos em cima de uma cama, morando em hospitais, e ela tem passado por uma transformação na alma e no espírito dela, que ela não deixa aquela situação definir o estado de espírito dela. Eu pude ouvir da boca dela, ela falar assim: minha alma é livre. E ela não falou da boca para fora, ela falou com brilho no olhar. Ela falou assim: minha alma voa, minha alma é livre, sabe? Seja livre hoje. Seja livre do pecado, seja livre das amarras, seja livre de tudo aquilo que te impede de viver aquilo que Deus tem para você. Tá bom? Então, essas foram as cartas de hoje. Na próxima semana eu vou encerrar, né? Falta apenas uma carta, e aí eu vou encerrar esse assunto das cartas para a gente passar para outro assunto. Espero que tenha falado muito ao seu coração, que você procure refletir sobre qual dessas igrejas você tem sido, para que você venha reajustar a sua rota, né? Não deixe também de compartilhar, gente. É muito importante quando a gente compartilha um conteúdo desse com o próximo, justamente para que a palavra de Deus alcance outros corações. Não retenha a palavra de Deus só para você. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Não tenha vergonha de compartilhar, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a obra no coração do outro. A gente não tem que convencer ninguém de nada. Apenas devemos transbordar o amor de Deus sobre a vida delas. E o resto é com Ele. É o Espírito Santo que convence. Então não se preocupe. Deixe também aí um like para reforçar aí o canal, uma mensagem se sentir no seu coração, que eu irei responder com todo carinho, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham um excelente fim de semana aí com toda a família, né? O Natal está se aproximando, vai ser aí no meados da semana. Eu tenho colocado postagens aqui na aba comunidade. E aí, se você quiser acompanhar, hoje é o 20º dia. Desde o dia 1º eu tenho colocado postagens do advento, né? Do nascimento de Jesus, que se comemora no dia 25 de dezembro. A gente sabe que é uma data, que foi uma data escolhida, porque não se sabe ao certo, mas fato é que é uma data que a gente deve lembrar, porque foi um marco em nossas vidas o nascimento de Jesus, e também a morte e ressurreição. Então, o Natal e a Páscoa são 2 datas importantíssimas que vêm reforçar a nossa fé, né? A nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, tá bom? Então, é só ir na aba comunidade, tem postagens aí, que todos os dias eu estou colocando sobre o advento e vou colocar até o dia 25. Mas, de antemão, já desejo a todos um Feliz Natal, tá bom? Que vocês possam estar aí reunidos em família e possam lembrar o verdadeiro sentido do Natal, porque já foi muito deturpado, né? Mas nós, que somos cristãos, nós celebramos o nascimento de Jesus. O Natal é
como a nossa data de aniversário, né? Que a gente comemora mais um ano de vida. Jesus não está mais aqui, mas a gente comemora esse nascimento que foi um divisor de águas em nossas vidas. Fiquem todos com Deus e até a próxima.